Eu convidei sim, entendeu? Eu sou patrão lá, não sabia de nada. Já tá ligado? Tá, né? Boa noite, amigos. Nós vamos hoje dar início, né, conforme a programação da casa, ao nosso livrinho Jesus no Lar, né? E nós vamos iniciar o capítulo um. Na verdade, eu tenho certeza que todos nós já lemos esse livrinho, né? E na reunião de segunda-feira passada foi muito mencionado o tema do Evangelho no Lar, né? Do culto cristão no lar. E nós, a maioria de nós, acho que aqui todos, fazemos essa prática, né? Tão fundamental para nos ajudar nas lutas em família, né? Então, hoje nós vamos estar recolhendo lá do Neio Lúcio. Eu vou passar aqui, Heraldo, na setinha, né? Nessa setinha aqui que eu vou passar, né? Aqui também. É. Então, nós vamos relembrar o texto desse capítulo um, né? Porque a gente já vai retirando do texto, a cada parágrafo, algumas pontuações, né? Que são muito importantes para a gente entender a mensagem do capítulo todo. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, ele falou com bondade. Aí a gente já dá uma pausazinha, né? Primeiro a forma, né? A forma como descreve o ambiente, né? Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Estrelas dão uma ideia de luz, né? Vamos imaginar um céu escuro e as estrelas já estão lá espalhando na sua luz, né? Naquele cenário aonde Jesus estava, né? Com um propósito muito definido, né? Ali na casa de Simão Pedro, iniciando, mostrando as primeiras lições de como nós devemos repartir o pão na mesa, que esse pão não seja só material, mas que seja o pão espiritual que todos nós necessitamos ainda mais, né, enquanto espíritos. Então, assim como na casa da gente, né? Eu fiquei pensando quando eu li esse capítulo, né? A gente passa o dia todo envolvido com os afazeres, as obrigações profissionais, né? O acompanhamento dos filhos, as tarefas domésticas, os problemas do dia a dia, os afazeres do dia a dia, né? E aí, quando chega a noite, é, aí eu até, esse sublinhado aí foi meu no texto, que eu queria chamar a atenção para a intenção de Jesus, imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, né? Então, às vezes, quando chega a noite lá na nossa casa, né, aquele burburinho continua e a gente senta, vai jantar e um reclama de uma coisa, outro fala outra, né? E aí, no dia que se escolhe para realizar esse momento de encontro com Jesus e com a espiritualidade superior, né? A gente deve fazer essa pausa, né? Mudar essa conversação rotineira das coisinhas menores, né? E interiormente se conectar. É assim que a gente cria um ambiente espiritualizante para receber os mensageiros de Jesus na noite do nosso culto no lar, né?
Eu fiquei muito contente quando eu ouvi o depoimento da Marilúzia, dizendo que ela já conseguiu fazer o culto do lar todos os dias, né? Isso é muito bom, né? Lá na minha casa eu ainda não consegui, mas o café da manhã tem sempre um livrinho do Emmanuel do lado, e a gente toma o café e em seguida a gente lê uma lição do Emmanuel para preparar um pouco assim para as lutas daquele dia, né? Mas então Jesus iniciou uma conversa, um diálogo ali naquele ambiente, na casa de Simão Pedro. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Né? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Ele deve ter ficado assim, né? O que será que ele está querendo? Onde será que Jesus está querendo chegar? Me fazendo essa pergunta, né? Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Foi a resposta que ele deu. Jesus sorriu e perguntou de novo. Quando fala assim no texto, Jesus sorriu, a gente fica imaginando como foi esse sorriso, né? Certamente cheio de bondade, cheio de amor, né? Já imaginou a emoção de ver Jesus sorrindo na frente da gente? Então, aí Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha com o barro, né? Que faz tijolos, telha, essas coisas, né? E o oleiro, o que faz para atender a tarefa a que ele se propõe? Aí Simão Pedro respondeu: certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Mais uma vez, nesse trecho, eu sublinhei, porque essa frase hã? Você quer o quê, Elisa? Eu não escutei. Bem, é, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Foi o que Simão Pedro respondeu, né? É, o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, né? Primeiro foi o sorriso de Jesus, agora o olhar de Jesus naquele momento, né? Para aquele espírito que estava ali, né? Ansioso para aprender, né? O olhar compassivo, cheio de compaixão e fulgurante, brilhante. Tudo que vinha de Jesus tinha luz, né? Se era o sorriso, se era a palavra, se era o olhar, sempre tinha luz. Com todas essas pontuações, a gente vai retirando atitudes que nós podemos repetir ou tentar imitar lá dentro de casa, Vamos juntos. né? Com o nosso familiar. Não só no momento do evangelho no lar, do culto no lar, mas todos os momentos que a gente tiver isso despertado, né, é uma Não, vai oportunidade ter. cada minuto. E aí, o amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, ele insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Bem, a essas alturas, Simão Pedro já estava mais à vontade e já estava mais acompanhando o raciocínio de Jesus, né? Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. E de outro modo, ele não aperfeiçoará a peça bruta.
Muito bem. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Né? Então, nesse momento, Jesus chega no ponto exato onde ele queria chegar, né? Que é preciso muita responsabilidade no que a gente faz, em tudo que se faz, né? Especialmente no programa educativo que a gente pratica dentro de casa, dentro do lar, né? Como que a gente vai dar conta dessa missão de preparar aqueles espíritos que chegaram, certamente não por acaso, né? Seguindo uma programação muito séria, né? Aqueles espíritos que vêm como filhos, que vêm como cônjuge, que vêm como parentes um pouco mais distantes, mas estão ali no círculo da família, né? Como que a gente pode ajudar cada um fazer cumprir a sua missão como mãe, como pai, como irmão, como companheiro, como um parente próximo, né? Para que esse espírito ele possa é, formar esses caracteres morais mais elevados para a humanidade, né? Então a gente fica pensando assim. Eu não sei se vocês já ouviram, mas às vezes numa conversação a gente escuta assim: desonestidade, os maus exemplos, tarará. Quer dizer, aonde começou a primeira oportunidade para que lá fora, na sociedade, na comunidade, a gente tenha pessoas mais conscientes, mais responsáveis, mais harmonizadas e comprometidas com princípios morais e éticos um pouco mais elaborados, né? Certamente o dia que isso acontecer, vários, inúmeros problemas que a gente enfrenta hoje irão desaparecer da Terra, né? Aí continua a fala de Jesus. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, então, aí o texto continua relatando: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Bem, aí está claro, né, gente, para todos nós, né?
Se não somos capazes de dar conta de uma tarefinha pequena, num grupo pequeno, né, específico, consanguíneo ou não, mas viemos ali aqueles espíritos reunidos com um propósito claro, com um compromisso claro, uns com os outros, né? Todos nós estudamos na doutrina espírita o trabalho que é para reunir esse grupo que se chama família, né? Nós não temos ideia. Primeiro tem que convencer. Alguns espíritos, eles têm que aceitar, se convencer de que será uma oportunidade boa para ele, né? É, aquele familiar, aquele filho que virá muitas vezes, ao saber quem serão seus pais, que ele vai conviver com um irmão dentro de casa, que ele não suporta nem olhar, como ele vai aceitar reencarnar? Então, o processo de reencarnação é algo extremamente elaborado e dá um trabalho enorme, né? Nos livros de André Luiz fala-se de um ministério da reencarnação. Ali tem uma instituição enorme para poder, né, trabalhar e formar esse grupo. E tem a escolha do corpo, e tem a genética, e tem, né, uma série de coisas que são descritas. E aí é, a gente precisa lembrar disso todos os dias e aproveitar aqueles irmãos que estão ali, os que já estão com laços consolidados, afetuosos, né? E aqueles que ainda estão por consolidar esses laços de afeto, né? Porque o propósito é exportar para a humanidade, amar o irmão mais próximo para um dia nós conseguirmos amar quem a gente não conhece, com quem a gente nunca esteve, com o irmão que a gente encontra e que a gente possa reconhecer como irmão naturalmente, sem precisar de, né, convivência anterior. Não está indo. Heraldo, o negócio não está andando aqui, peraí. Só uma ajudinha para passar a tela. Ah, beleza. É aqui, continua aqui? Tá. Então, Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, agora vem a proposta. Agora vamos direto ao assunto. Acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento, né? E aí a gente se reporta mais uma vez lá para a nossa casa, né? Que seja em qualquer horário que a gente escolher, que vai preparar. O que que é preparar essa mesa? A mesa de tua casa é o lar de teu pão, e ela deve estar preparada, porque os espíritos falam que nós temos, que recomendam que a gente faça uma preparaçãozinha no ambiente, né? Não com toalha branca, botar a jarrinha que tem que ser de cristal, para a água fluidificada, nada disso, né? Isso tudo é supérfluo. A gente pode fazer uma preparação de botar uma musiquinha suave para ajudar sintonizar na sintonia do grupo ali que vai orar, que vai estudar, né? Mas isso não é essencial, né? De jeito nenhum. É uma reverência que a gente faz, porque nós sabemos que ali virão espíritos, amigos, em nome de Jesus, trazer a ajuda que a gente está precisando. Talvez a gente não vai precisar nem falar qual é a carência daquele dia, eles já sabem. Eles vêm com aquele propósito, sabem que a gente vai realizar aquele momento, eles vêm com aquele propósito fraterno, né?
vou auxiliar, eles estão com um problema difícil lá, atravessando um momento bem difícil na família, vamos auxiliar, né? Então, eles vêm em nome de Jesus. Então, o ambiente principal não é, né, a parte material. É aqui, ó. É no nosso pensamento, é nas nossas atitudes daquele dia. Amanhece o dia, hoje é dia do culto no lar. As antenas já têm que ficar levantadas, sintonizadas. Opa, vamos prestar atenção, silenciar, né? Silenciar o pensamento, silenciar o coração, para receber essa sintonia, receber essas mensagens que virão certamente. Gente, eu quero também dar um depoimento, como nossos amigos deram na segunda-feira, né? Eu não tenho mediunidade nenhuma, assim, é, mediunidade de visão, de audição, nada disso, né? Mas é incrível como a gente sente uma coisa diferente quando a gente sintoniza esse pensamento, né? Lá no lar, a gente sente, às vezes eu sinto assim, tipo uma vibraçãozinha desse lado, assim, sabe? Mas tão boa, que eu fico assim, agradecendo, com o coração cheio de gratidão. Tem gente aqui ajudando a gente, né? Então, assim, isso é certo, é certo. A gente precisa ver, não precisa ter mediunidade para saber isso. A gente sente, né? É, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Olha a ideia de grão, a ideia que Jesus traz do pequenininho, do simples, daquilo que a gente vai realizar de pequeno, mas com toda a força do nosso coração, do nosso amor, ali dentro da nossa casa, né? É uma palavra de conforto, de estímulo para um filho que amanheceu o dia nervoso porque está precisando resolver alguma coisa difícil. A filha que acordou chorando, não sabe por quê, não está se sentindo bem. Você ali oferece um grãozinho, né, de atenção e de compaixão. Essa palavra compaixão, particularmente, mexe muito comigo, porque eu não sabia o que era compaixão, mas de uns tempos para cá eu estou meditando sobre isso, o que é a compaixão, né? É um olhar diferente para o outro, é um olhar terno, é um olhar suave, é um olhar, né, de amor mesmo, né? Então, vamos entender essa ideia do grão. Simão Pedro fitou o mestre no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Quer dizer, a mensagem caiu para ele, né? Caiu a ficha, ele depois de toda aquela paciência de Jesus, faz uma perguntinha, faz outra, para esperar que ele chegasse na compreensão, né? Nós precisamos também fazer isso no nosso evangelho no lar, no nosso culto do lar. Às vezes tem um filho que está lá, a mesa está ali, ele está ali, mas embaixo da mesa está olhando o celular, está na internet, está completamente desconectado, né? A gente ir levando a conversa para a reflexão, né? Isso é uma forma caridosa e amorosa de auxiliar aqueles espíritos que estão ali no aproveitamento desse momento maravilhoso para todos nós, né? Aí o Simão Pedro não encontra, como se não encontrasse palavras, né? Ele estava repleto do, da compreensão da mensagem de Jesus. Mestre, seja feito como desejas.
né? Ele entendeu a proposta de Jesus. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar, né? Aí eu fui pesquisar nesse livrinho aqui, ó, eu encontrei nesse livrinho várias mensagens de espíritos diversos, vários espíritos, Emmanuel, André Luiz, é, vários, né? Mensagens todas sobre o lar, luz no lar. Dentre essas mensagens, tem a primeira, no capítulo 1º, que vai tratar exatamente do culto do evangelho no lar, o evangelho no lar, né? A primeira lição, só para eu me lembrar aqui o título, Culto Cristão no Lar, o mesmo título, Culto Cristão no Lar. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, Emmanuel diz. E certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo no círculo dos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Bem, então, realizar o culto do evangelho no lar é atender às obrigações que nos competem, né? É um cuidado com aquele grupo que está ali conosco. É um cuidado com a gente também, porque se nós temos esse compromisso, nós também estamos cuidando da gente. Deixa eu tratar de cumprir meu compromisso, né? Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Aí a gente já fez mais um destaque para pequeninos sacrifícios. Não são coisas complexas, imensamente difíceis que a gente tem que fazer lá dentro, né? Vamos ver algumas coisinhas que Emmanuel relata aí para a gente. A observação impensada é ouvida sem revolta, quando a gente traz o evangelho para o lar, né? A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma, porque ali tem uma compreensão diferente, ali tem a palavra de Jesus dando esse embasamento ali naquele lar. Então as dificuldades vão surgir porque nossa vida ela não tem sentido se não tiver as dificuldades. Nós estamos aqui para trabalhar e para evoluir, então a gente vai encontrar as dificuldades, né? O erro alheio encontra compaixão, mais uma vez aí a compaixão, né? Porque a gente precisa trabalhar essa coisa de ficar de olho com lupa no erro do outro. Vamos voltar essa lupa para o nosso universo, o nosso erro, né? A maldade não encontra brechas para insinuar-se, né? Isso no dia a dia. São alguns benefícios que o evangelho no lar vai trazer. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da boa nova junto da multidão. Aí já entra segundo compromisso. O que a gente vai fazer depois que a gente conseguir essa harmonia e essa prática da fraternidade dentro do lar. Aí a gente já vai para a multidão, né? É o ambiente de trabalho, é o condomínio. Eu moro no condomínio, 48 apartamentos. Já imaginou, né? Que tem ali problemas, lógico, né? Como que a gente vai se posicionar frente ao outro? Como que a gente vai ajudar, dando um bom exemplo? Na prática, né, gente? Palavras muitas vezes não produzem muito efeito, né? O que produz efeito maior é quando a gente mostra naturalmente, né? Aí,
nós trouxemos uma pergunta aí. Por quê? Porque aquele grupo de espíritos com quem nós estamos reunidos nas experiências de cada dia é o teste, é o treinamento que nos capacita para a vivência fraterna junto da multidão. Bem, aquilo que nós conseguimos obter de êxito ali dentro de casa já vai ser uma força, já vai ser um preparo, já vai ser um treinamento para a gente exemplificar no mundo, lá fora. A casualidade, aí já entra uma outra lição que me surpreendeu. Eu já tinha lido o livro Fonte Viva todo, já há muito tempo, mas essa lição me surpreendeu, porque Emmanuel pega pesado, assim. Eu achei assim que ele vai ali no a ferida, sabe como? E como se pegasse a gente pelo ombro e balançasse, né? A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Princípios sutis da lei. Bem, a lei divina não comete erros, né? A lei divina tem, tem essa engenharia fantástica, maravilhosa, né? Para reunir as pessoas no lar, em todas as situações. E eu digo um pouco mais além, nas ligações consanguíneas, mas em todas as ligações, né? É, os espíritos que se reúnem no lar pela adoção, pela amizade, alguém que você acolhe passa a fazer parte da sua família, né? Isso indistintamente. Inútil, Emmanuel continua, inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então, gente, assim, penso eu que todos nós temos nas nossas famílias alguns espíritos assim que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? É aquele familiar, aquele parente que vive trazendo problema, né? Às vezes está perto da gente. Não é toda a família que está ali tudo bonitinho, arrumadinho, que não tem problema, né? Que não dói quando recebe uma ingratidão, que não dói quando vê uma briga por uma coisa sem sentido, né? Não, não é assim toda família que tem esse laguinho sereno, azulzinho, com um patinho nadando, não é. Aqui nós estamos num planeta de expiações e provas, e Emmanuel diz: inútil é a fuga dos credores. Não adianta fugir, né? Eu já escutei algumas frases tipo assim: não, tomara que vá para longe, porque parar de me dar problema, vai seguir seu caminho e me deixe em paz, que eu não tenho mais obrigação com você. Será? Será que já alcançou a finalidade do reajuste? Será que ali já foi suavizado, aliviado, né? A ferida, a dor que veio lá de outras experiências infelizes, onde nós erramos inadvertidamente, irresponsavelmente, causamos um mal profundo naquele espírito, né? E aí eu vou fugir, eu vou querer que ele vá para longe para não me aborrecer, né? Então, Emmanuel continue, tem mais. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, que nós estamos exatamente refletindo, né? Por vezes, olha o que ele diz, por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Mas vamos fazer esse sacrifício com um pouco mais de amor, com um pouco mais de coragem,
porque nós somos espíritas. Nós temos uma doutrina que nos mostra beabá é assim, né? Nós temos uma doutrina que nos revela a intimidade dos dramas. Nós temos uma obra de André Luiz que é riquíssima para mostrar histórias, né? Assim, histórias que acontecem nas famílias, no dia a dia, né? Então, Emmanuel diz, reclamando no sacrifício. É um sacrifício, sim, mas se for feito com amor, com resignação, com compreensão desse ensinamento maravilhoso que é a doutrina espírita, já não passa a ser tão difícil, né? A cada dia você vai suavizando, vai cicatrizando aquela ferida devagarzinho, muito lentamente, com a compaixão, que volta de novo a palavra compaixão, né? Quantos minutos tem? Então, acho que falta 10 minutos, 5 minutinhos, vamos lá. Bem, dando continuidade nessa mesma lição, parentes, né? Do livro Fonte Viva, número 156, Emmanuel, né? Nós estamos vendo aí uma figura de uma família, né? Olha o semblante deles, né? Vamos observar aí, né? Todo mundo tenso, né? Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Bem, a gente está com a tarefa de construir a fraternidade, né? No mundo de regeneração, vai ter a fraternidade, né? Que a gente já está construindo, né? É isso, é isso. É a gente aceitar, né? E seguir em frente. Bem, ele tem mais um trechinho que ele fala assim: estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento de luz, somos cada um de nós o 5º evangelho, né? Inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com nossos próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Eu achei bonita essa referência que ele fez. Sejamos o 5º evangelho, vivo, dentro de casa, né? Bonito, né? Eu gostei. Começar na intimidade. Gente, mudou. Agora é conduta espírita. Olha quantos espíritos mensageiros estão nos alertando, nos advertindo. Agora é André Luiz. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza. Com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento, dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família é fonte do espiritismo no campo social, né? Exportar, aquela ideia de Jesus de exportar os valores para o campo social. Exemplificar é o essencial, é o que vai garantir a sintonia com os benfeitores espirituais que virão em nosso auxílio. Nós já tratamos disso lá no início, né? Do exemplo. Sintonia. Não precisamos nos preocupar em excesso com as formalidades, também já falamos. É válido prepararmos o ambiente, pois desejamos a companhia dos mensageiros de Jesus. Entretanto, a sintonia que estabelecemos com os benfeitores que vêm ao nosso lar se dá pelas nossas atitudes diárias e não somente naquele momento formal do culto, né? Então, vamos imaginar alguém que está lá fazendo culto no lar e ali está todo mundo sentadinho, em prece, posição de prece, né? Aquela reverência.
aquelas preces, às vezes, lindas, que são louváveis, claro. É tão bom ouvir uma prece, uma oração que leva a gente, né, lá no alto, né? Mas acabou o culto no lar, acabou o horário. Pronto, volta tudo, tudo do jeito que estava antes, né? A sintonia cai, cai. Não, ali está dizendo, não, a sintonia tem que permanecer ao longo. O quanto a gente conseguir, o quanto a gente conseguir. Não precisa, não somos ainda espíritos, né? Tão evoluídos, né? É, plano espiritual em casa, nós já estamos finalizando as reflexões. Ao iniciarmos o Evangelho em casa, estaremos iluminando também a estes irmãos espirituais que sempre nos acompanham por tantos motivos. A prece lhes chama a atenção, a leitura deixa-os curiosos. Vamos lembrar também que ali não estão só nossos filhos, nossos familiares, nós temos ali amigos que são trazidos, porque ali vai ter uma palavra do Evangelho, eles são trazidos para ouvir, para estudar junto conosco, né? Examina, mais uma recomendação, examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Demora-te no lar para que o divino hóspede também possa aí se demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, a fim de que em casa, mais uma vez, possas ter Jesus contigo. Essa é uma mensagem lindíssima sobre o culto do Evangelho no Lar, de Joana de Ângeles. Chama-se Jesus Contigo, vale a pena ler. É uma carta linda, linda, que nos mostra assim, a confiança de que a gente realmente precisa ter essa prática, né? Diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, recolherão você e os seus os mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para que consigam dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação, sem perda de tempo, sem perda de tempo. Quem diz isso é Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, na lição número 25. Eu adoro esse livro, o meu já está todo rasgadinho, mas é o lar, do capítulo 1 até o último capítulo, a postura no lar, né? Acabou, acabou. Muito obrigada pela paciência, que a gente possa continuar no esforço constante para lá dentro da nossa casa ter um pontinho de luz, né? Para nos fortalecer. Que Jesus esteja conosco.